Olá pessoal, meu nome é José Lasmar, eu sou médico veterinário e estou aqui na Alvorada FM de segunda a sexta, às 10 para 7 da manhã e às 10 para 6 da tarde, com o programa Alvorada Estimação. E também a gente está aqui no YouTube da Alvorada com um programa de entrevistas com profissionais que têm a ver, que falam sobre os nossos animais de estimação, veterinários, promotores de justiça, protetores. Hoje a gente vai falar com a doutora Ana Clara Fidelis, médica veterinária pela Universidade Federal de Viçosa e mestrado na mesma instituição, doutora pela Universidade Federal de Minas Gerais e especialista em ultrassonografia veterinária. Ela vai falar para a gente sobre um método diagnóstico muito importante que salvou muitas vidas e salva muitas vidas, que é o ultrassom. Como ele veio para a veterinária e como ele faz parte do dia a dia do médico veterinário. Muito obrigado por estar aqui. Nada. Antes eu queria te perguntar, como que é essa história? Da onde vem o ultrassom para a medicina? Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Então, o uso do ultrassom, ele teve início para fins industriais, militares. Militares? Sim. E aí, durante a Segunda Guerra Mundial, houve um grande avanço nos estudos sobre o ultrassom. Um grande progresso nessa área. Inclusive, foi quando eles desenvolveram o sonar, né, que é um instrumento que emite e recebe a onda sonora para orientação debaixo da água. Então, foi durante essa época, na década de 40, que chegou na medicina o exame de ultrassom. E aí, a princípio, na medicina, ele era usado para fins terapêuticos, para tratamento de inflamações de membros. Não era para diagnóstico? Não, era terapia. Inflamação, artrite, né, articulares, dos membros. Uhum. E aí, poucos anos depois, que ele começou a ser usado como forma diagnóstica. E aí, a princípio, eles faziam imagens de crânio para ver tumores. E aí, pouco tempo depois, o grande destaque que foi a obstetrícia. Né? Na obstetrícia. Isso. E na veterinária? Quando ele começou a ser utilizado? Então, na veterinária foi na década de 60 com os caprinos, né, na diagnóstico de gestação, isso no mundo. No Brasil, ele começou principalmente com animais de produção, devido ao grande interesse econômico nessa área, né, na década de 80. E aí, principalmente, ele era usado para avaliar a composição de carcaça e também obstetrícia. E pequenos animais para a gente? Afinal de contas, quando eu formei, doutora, só existia o raio-x como exame de imagem. O clínico geral como eu não dispunha de ultrassom, que hoje virou uma grande facilidade, uma rotina no dia a dia. Sim. Quando que ele chegou no Brasil para a medicina de pequenos animais? Na década de 90 que começou a ser usado para pequenos animais. 22 anos só. Foi, exatamente. Muito recente. E aí ele começou a ser usado em vários focos do Brasil, mas principalmente em São Paulo, na USP. E por que ele se tornou tão popular? Por que a gente utiliza tanto desse método hoje em dia? É porque é um exame relativamente simples, ele é indolor, ele não tem radiação ionizante, é um método não invasivo, portanto ele é seguro para o paciente e para o operador. Ele não tem problema como o raio-x, né? Que tem radiação tanto para quem faz quanto para quem recebe. Né? E ele não oferece efeitos nocivos para a saúde. Tem muitos benefícios, é simples, relativamente seguro. Tem algum preparo especial para o paciente fazer ultrassom? Existe sim. É? A gente pede para os cães de 6 a 8 horas de jejum alimentar. Tem que ter o jejum. Isso. Por quê? O estômago cheio de alimento, ele atrapalha a visualização do fígado, do próprio estômago, da sua parede e também o excesso de gás. O gás, ele faz um artefato que chama reverberação, que é uma cortina branca, assim, que a gente não consegue ver as estruturas próximas. Então, é importante o jejum alimentar nos cães de 6 a 8 horas, nos gatos de 4 horas e não urinar 1 hora antes do exame. Porque a gente tem que ter a bexiga repleta para avaliar a própria bexiga. E a bexiga repleta, ela serve de janela acústica para eu poder identificar estruturas próximas, como o útero nas fêmeas e a próstata nos machos. Lógico que isso é num ultrassom eletivo, né? Na hora que você pode ultrassom escolher eletivo, um ultrassom exatamente. de urgência, você não tem como, né? Não tem como. Então, no ultrassom de urgência, o quê? No momento de um acidente de trânsito, seria isso? Trauma. Trauma, sim. é. Acidentes, é importante, trauma. Uhum. Como que se forma um veterinário ultrassonografista? Primeiramente, ele tem que ser formado em medicina veterinária, né? E, após isso, hoje em dia existem vários cursos de longa duração no mercado aí, mas o ideal seria ou fazer a residência em diagnóstico por imagem, que dura 2 anos,
ou fazer uma pós-graduação, que tem também em diagnóstico por imagem, que aí abrange ultrassom e raio-x, ou uma pós-som em ultrassom. Existe que é o pós-som e ideal. ultrassom. Som e ultrassom existe, que é o ideal. Entendi. Agora, por ser um exame que a gente chama, pessoal, de operador dependente, exame operador dependente é um exame que depende de quem está fazendo. Não é um exame com uma leitura de como um hemograma. É importante a pessoa que faz ter experiência, então? Sim, muito importante. Com o tempo você vai ganhando muito mais condição de fazer, de ver as coisas, né? Mais experiência, mais segurança. Então, assim, o exame de ultrassom, ele depende da pessoa que está operando a máquina. Ele é 100%? 100%. Ele é extremamente dependente do conhecimento do profissional, da experiência em realizar exames, do conhecimento do aparelho, e da capacidade de produzir imagens adequadas e interpretar as imagens de acordo com os sintomas do paciente. Muito bem. Na gestação, é importante um ultrassom para acompanhar uma gestação? Muito importante. Primeiro, o que ele pode ajudar? Primeira coisa, até os 35 dias pode haver reabsorção embrionária. Então é importante a gente repetir esse exame, acompanhar o desenvolvimento embrionário, ver se houve reabsorção de alguma vesícula ou não, ver se apareceu alguma anomalia, alguma má formação e, principalmente no final da gestação, o mais importante, ainda mais para aquelas raças que têm histórico de distocia, partos difíceis. Que muitas vezes não consegue o parto normal e tem que fazer cesárea. Então, no final da gestação, a gente tem que avaliar a eminência de parto. Isso é muito importante. A gente avalia a frequência cardíaca dos fetos e a organogênese. Dá ideia para o clínico quando que está para nascer. Quando os fetos estão prontos. Que aí, se for essa raça que tem dificuldade de parir, a gente já encaminha para cesárea. Agora, para número não é muito interessante, não é? Não é o método ideal para contagem, né? A gente fala que até 4 fetos é possível, mas acima de 4 já fica bem difícil e o método melhor é o raio-x mesmo, para contagem. E começa a fazer com qual semana de gestação? 20, 25 dias a gente já dá recomenda fazer, começar. E acompanha com o quê? 30 dias depois? A gente recomenda assim, 20, 25 dias o primeiro, depois 40, 45 e a partir de 55 dias. Muito que bem. É essa reta final para a gente avaliar se os fetos estão prontos. Agora, última pergunta. Meu cachorro velhinho, é importante fazer? Qual a importância desse método, desse exame e a partir de quando eu devo realizar? Então, os idosos, é muito importante esse acompanhamento, porque são neles que começam a aparecer as doenças, né? Então, a gente recomenda que seja um acompanhamento anual, para ver se apareceu algum nódulo no baço, há alterações renais, cálculos. Se algum processo neoplásico está se iniciando, é muito importante. E aí, uma média mais ou menos de 6 a 7 anos de vida já pode começar a fazer essa rotina de acompanhamento. De quanto em quanto tempo? 6 em 6 meses? 6 em 6 meses. A partir de 7 anos, 6 em 6 meses. Eu tenho vários casos, um caso recente de um animal com nódulos no baço, que se não tivesse fazendo ultrassom de rotina, quando fosse descobrir já era tarde. Exatamente. Então o tutor faz isso como rotina, foi possível retirar esse nódulo e o cãozinho está vivo até hoje. Porque geralmente são doenças silenciosas que quando a gente descobre já estão avançadas. Quanto antes descobrir, melhor para o prognóstico do paciente. Muito bem. Então, pessoal, olha, a veterinária já dispõe de aparelhos maravilhosos, já dispõe de profissionais especializados, extremamente competentes, um método diagnóstico indolor, sem risco, não invasivo. Não deixe de fazer o acompanhamento do seu animal, não deixe de estar de olho nele para que as coisas não se agravem. Doutora, muito obrigado por ter vindo, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua formação. É para nós, clínico geral, uma tranquilidade ter uma profissional igual você perto. Obrigada a você. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal.